É isso, gente. A gente segue com muita informação de qualidade e informação para você que quer entender um pouco mais sobre o que tem acontecido com o seu corpo em dezembro. Geralmente é um momento em que as pessoas falam muito da dezembrite. É um momento em que existem comparações, que existem tensões emocionais e também tensões físicas que podem causar dores e até dores crônicas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Revista, no nosso sofá da entrevista, o médico, o Teodoro Bernardes. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade e por responder a pergunta do Brasil inteiro. É normal essas dores no corpo acontecerem em dezembro? Primeiramente, mais uma vez, agradecer pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui falando sobre dicas em saúde e orientações. E sim, é verdade, normalmente, em pós-festas, principalmente, festas de fim de ano, festas de carnaval, São João, Semana Santa, a gente foge da nossa rotina. E tem um agravante agora nas festas de fim de ano, como você falou, a dezembrite. Então, normalmente, a gente tende a ficar mais ansioso, mais nervoso, mais preocupado. Também a gente foge da nossa rotina de dieta, da rotina de alimentação, pratica menos exercício físico, pega carro, ônibus, viaja, passa muito tempo em posturas inadequadas. Todos esses diminui o sono também, normalmente a gente dorme mais tarde, e tudo isso faz com que os fatores inflamatórios do corpo inflamem mais o corpo de modo geral. Então, onde já tinha aquela dor prévia, principalmente, vai aumentar. Quem tem aquela artrose, aquela hernia de disco, normalmente inflama mais ainda nesse período pós-festas, principalmente. Doutor Teodoro, as questões emocionais, elas podem influenciar e se tornarem dor física? Eu percebo que muitas pessoas nesse período de dezembro sentem questões de frustração, comparações. A sensação é que todo mundo está na praia, só a pessoa não está, e a pessoa vai entrando ali em um limbo que é bem advindo também das redes sociais, dessa comparação que as redes sociais traz, e isso pode desenvolver uma questão física? Tanto pode desenvolver, né, como pode perpetuar e agravar aquela pessoa que já tem. Então, como a gente falou, a ansiedade, ela aumenta um hormônio que a gente chama de cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio bom para a gente poder trabalhar, fazer nossas atividades físicas, porém, ele não pode ficar alto todo o tempo. Então, a ansiedade, ela deixa esse cortisol alto por mais tempo. Então, fica como se o corpo tivesse um estado de luta ou fuga constante. Com isso, a musculatura não relaxa, os nervos ficam mais excitados. Tudo isso faz com que o nosso corpo inflame mais. E aí, por exemplo, isso vai afetar diretamente o sono. Então, quando você vive num estado de ansiedade crônica, o seu sono tem uma qualidade pior. É de noite, por exemplo, que a gente regenera, que a gente cicatriza. Eu costumo dizer que é de noite que passa o caminhão do lixo, recolhendo todas as partículas inflamatórias. A gente trabalha durante o dia para descansar de noite. Porém, quem vive num estado de ansiedade crônica, o corpo não relaxa de noite. Então, já começa o outro dia todo inflamado, cansado, fadigado. Então, sim, fatores emocionais interferem diretamente no estado de dor. Olha, a gente está falando do mês de dezembro, mas muitos desses casos podem acontecer, por exemplo, de um dia para o outro. Como é que eu estou falando isso? Pela manhã, você vai ter um evento, algo que faz com que você tenha uma noite ruim de sono, sinta maior ansiedade, e aí a pessoa acorda com aquele torcicolo, aquela dor aqui no pescoço. Seria mais ou menos isso? Sim, existem tipos de dores que a gente chama de dores miofasciais. O que é que são essas dores? São, para traduzir melhor, são dores musculares. Dentro dessas dores musculares podem formar o que a gente chama de pontos gatilhos, que é o músculo que é para fazer essa contração, ele fica mais enrijecido. E aí, normalmente, o pessoal fala, doutor, estou sentindo um nó aqui no pescoço, aqui no trapézio. Então, isso tudo é uma rigidez muscular. Naquele ponto específico, chega menos sangue. Então, por isso que, normalmente, quem está mais... essa síndrome miofascial, ela tem várias causas. A principal, dentre elas, é justamente a ansiedade. Então, não tem como eu tratar dor crônica sem tratar a ansiedade do paciente. É corpo, mente e espírito, viu, doutor Teodoro? Essas dores do corpo, elas podem acontecer, por exemplo, com articulações que estão ali inflamadas, acho que é assim que se fala,
ou uma questão óssea também? Porque geralmente, por exemplo, eu estava vindo para cá e a minha rota é pela Marechal Castelo Branco. Sim. Tem uma grande quantidade de pessoas, claro, aproveitando o feriado, correndo ali. E nesse período de dezembro tem aumento realmente das atividades físicas, a galera tem mais tempo para treinar. Muita gente que não treina inicia ali uma nova jornada. Podem ter problemas também, principalmente em dezembro, na articulação, nos ossos, que reflete no corpo, nos músculos. É assim, sempre é importante a gente diferenciar os tipos de dores, né? Então, pode ter uma dor articular, que é a dor na junta, como o pessoal fala, né? Que normalmente é aquela dor em cada articulação do corpo. Pode ter dores de tendões, que são as tendinites. Pode ter dores de bursites, pode ter dores musculares, normalmente aquela dor que o paciente não sabe localizar bem. Então, a primeira coisa sempre é importante a gente diagnosticar o que é a causa da dor. Lembrando que não necessariamente vai estar no exame. A pessoa pode ter um exame todo alterado e a dor dela não ser daquele que tem no exame complementar, seja no raio-x, na ultrassom, na ressonância, como a pessoa pode ter dor, por exemplo, tendo um exame normal. Então, sempre a gente tem que diferenciar e diagnosticar a causa real da dor desse paciente, que a gente sabe disso daí através de uma anamnese, que é a conversa com o paciente bem detalhada, entendendo todos os fatores da rotina da dor, alimentar, sono, intestino, fazendo o exame físico e depois a gente faz o exame complementar, se necessário. Muito bom, viu? Que assunto importante, doutor Teodoro. Eu fico muito feliz de trazer esse assunto. E você aí de casa pode participar junto com a gente. Manda mensagem no 869-9411-7777 ou fala com a gente também no @revistamn, que é o nosso Instagram. Você pode interagir, pode mandar sua pergunta, porque a nossa produção já está trazendo perguntas e eu quero que você responda ao vivo. Essa pergunta é a seguinte, doutor. A alimentação realmente influencia na dor e na inflamação do corpo? Com certeza, o pessoal subestima muito a alimentação. Alimentos ultraprocessados, como massas, vou dizer aqui, boa parte da alimentação da maioria das pessoas no dia a dia. Pão, bolo frito, peta, sequilho, rosca, salsicha, linguiça, esses alimentos eles são altamente inflamatórios. Então, esse tipo de alimentação, ele com certeza vai aumentar ainda mais. Eu costumo dizer que é como se eu tivesse um incêndio, eu estivesse colocando gasolina em cima desse incêndio. E além disso, da questão alimentar, tem a questão do próprio nível de tecido gorduroso da pessoa, né? Esse tecido gorduroso, ele funciona como se fosse uma glândula. Como assim, Teodoro? A gente não tem a tireoide, ela não produz substâncias e joga no sangue. Esse tecido gorduroso, ele não é só estética. Ele está liberando substâncias inflamatórias que vai perpetuar a dor da pessoa, vai inflamar ainda mais aquela região que já dói. Então, sim, a alimentação, ela é essencial para o controle da dor. Gente, chocada. Essa próxima pergunta também tem mais ou menos o mesmo sentido. Essa pergunta também de internauta dessa vez, e é com relação a intestino. O intestino, ele tem um papel na dor crônica? Eu já ouvi falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Com certeza. Existe um eixo, né, de comunicação direta entre o cérebro, o intestino e o que a gente chama de microbiota. O que é essa microbiota? São micro-organismos que vivem dentro do intestino da gente. Como, para explicando de uma forma melhor, são micro-organismos saudáveis, bons. Porém, quando eu coloco um alimento ruim nesse intestino, eu vou desorganizar essa população que está lá. Com isso, meu intestino vai funcionar pior. Então, imagina o motor de um carro. Se eu colocar um combustível ruim, ele não vai funcionar tão bem. Com isso, a alimentação. Esse intestino, através de 4 vias, basicamente, ele se comunica diretamente com o cérebro. Então, tanto esse intestino ruim, ele vai, através dessas 4 vias, né, tem as vias neuroendócrinas, neurológicas, tem algumas vias metabólicas, enfim, imunológicas, que eles vão perpetuar a dor, vai baixar o sistema imune. Pode olhar que quando você tiver com a alimentação pior, nessas festas, por exemplo, de fim de ano, você vai estar mais com aquele, entre aspas, fungado do nariz, vai estar pegando um resfriado mais fácil, vai estar pegando uma dor de barriga mais fácil. Então, seu sistema imune abaixa. A gente tem um sistema que protege a gente contra a dor. Quaisquer desses fatores que eu estou falando, inclusive o intestino, ele também vai diminuir o seu limiar de dor. Então, vai ficar mais fácil de você ter dor. Imagina um muro. Quando eu diminuo o muro, fica mais fácil de o bandido entrar. Da mesma forma, tudo que eu puder fazer para o meu organismo, para aumentar esse muro, vai ser mais difícil eu ter dor.
Ai, cara, que interessante. Fico muito feliz de trazer esses assuntos, porque, assim, é um aprendizado para mim também. Eu, inclusive, como católica, eu sei que você é da medicina, é da área da ciência, mas eu não posso deixar de tocar nesse ponto. Eu sei que tem coisas, doutor Teodoro, que a medicina não explica, que são os milagres que acontecem. O lado espiritual, ele tem um papel importante na cura da dor crônica? Vamos lá, eu também sou católico, vamos falar dessa parte de fé, espiritualidade e religião, né? São três coisas diferentes. Fé é você acreditar em algo, seja no médico, seja em Deus, em alguma coisa. Espiritualidade é você buscar um sentido, um propósito em tudo que você passa na sua vida, seja um sofrimento, seja dor. E religião, ela está ligada a uma doutrina, está ligada a uma institucionalização. Então, assim, existe um termo chamado coping espiritual religioso, que é como a gente integra tudo isso para encarar determinada coisa, inclusive na dor. Então, por exemplo, se eu tenho um coping espiritual religioso negativo e, por exemplo, isso aqui é um castigo, ou, não vou tomar remédio, não vou mais procurar ajuda porque Deus sozinho vai me curar. Então, isso é usado de forma negativa, isso piora a sua dor. Quando você usa de forma positiva tudo isso, isso vai ajudar a combater mais sua dor. Está lá na Bíblia, por exemplo, se a gente pega Lucas, tem lá 3 capítulos, tem lá 3 passagens que ele fala no final, a tua fé te salvou. Mas se a gente vai lá, por exemplo, para Tiago, capítulo 2, está lá, a fé sem obras é morte. Então, não adianta você ter fé que vai ficar bom, se você não estiver fazendo por onde. Então, fica essa orientação aí. Deus, ele só vai agir no impossível. É possível você comer bem? É possível você melhorar a sua alimentação? É possível você fazer exercício físico? É possível você ir ao médico e ele te dar um caminho? Isso sim, tudo isso é possível para nós. E para Deus vai fazer a parte dele. Ele vai agir no que é impossível. O que é possível, ele não vai fazer por você. Muito bom, viu? Inclusive na palavra exatamente sobre isso, doutor Teodoro. Deus nos salva, mas ele precisa também da nossa ação, ele precisa da nossa atitude. Ele, inclusive, nos convida a participar de todo este processo. Para a gente encerrar com chave de ouro, eu quero que você possa falar como na prática as pessoas que convivem com dor há muito tempo, não só em dezembro, podem começar 2026 de uma forma diferente. Vamos linkar aqui com a história da casa que a Carol estava acabando de falar. A gente passa a maior parte do tempo, né, no trabalho e na nossa casa. Agora, você imagine passar 24 horas dentro do seu corpo. Se você estiver fazendo as coisas tudo errado, seu corpo não vai funcionar bem. Então, vamos aqui até fazer uma estratégia. Semana 1 de janeiro, você pode cortar tudo que for ultraprocessado. Massa, macarrão, pão, bolo, tá certo? Segunda semana, você pode aumentar o tanto de proteína que você come, comer mais ovo, mais carne, mais frango, mais peixe, em todas as refeições, que muita gente só come basicamente no almoço, se a gente pega principalmente a alimentação do piauiense, tá certo? Semana 3, cortar televisão, celular de noite antes de dormir, ler a Bíblia, meditar, fazer yoga, alguma coisa para reduzir essa ansiedade à noite, deitar 9 horas da noite, a gente tem que olhar para a qualidade desse sono. E na quarta semana a gente iniciar exercício físico. Eu tenho certeza que se você que está em casa, está escutando isso, fizer tudo isso, com certeza sua dor irá melhorar bastante. Se não melhorar, pode mandar uma mensagem no Instagram. Exato, arrasou, gostei demais. Inclusive, aproveita e deixa o seu Instagram aqui pra gente. @Dr. Teodoro Bernardes. Pronto, @Dr. Teodoro Bernardes. Fica o convite para você seguir, estar por dentro e também melhorar a sua qualidade de vida. Agora, doutor, não quero que você saia daqui não quero que a Carol saia daqui não, porque você tá sentindo o cheiro desta cozinha? Ai, demais. Ai, tá bom demais. Menina, quem tá passando bem, sabe quem é? Nayana, mulher, eu quero um pedaço, amiga.